Olá, pessoal dos sextos anos. Aqui é o professor Alexander, de Tecnologia. Estou aqui agora, nesse primeiro vídeo, para explicar para vocês a primeira atividade que a gente vai fazer de forma remota, certo? Então, primeiro, eu vou fazer a leitura e a explicação com vocês do texto Tecnologia, a Ciência da Técnica. Então, basicamente, esse texto a gente vai discutir um pouco de uma forma um pouco mais aprofundada aquilo que a gente discutiu na primeira aula, certo? Então vamos lá. Atualmente, a palavra tecnologia remete principalmente ao uso ou desenvolvimento de aparelhos eletrônicos e digitais, tais como computadores, celulares, TVs, videogames, eletrodomésticos, entre outros. Entretanto, será que este é o único significado? O que de fato pode ser considerado tecnologia? Então, aqui nesse primeiro parágrafo, basicamente a gente trouxe aquela ideia inicial, quando a gente pensa em tecnologia, né? Que é de fato os aparelhos eletrônicos, né? É o que a gente pensa aí, até o que foi falado por vocês na sala de aula, né? Daí vamos aprofundar um pouco mais essa discussão no segundo parágrafo. Então, o termo tecnologia vem do grego teknike, que significa técnica, arte ou ofício, juntamente com a palavra logos, que é o logia lá que a gente tinha separado lá, na palavra tecnologia. Também grega, que significa conjunto de saberes. Nesse sentido, segundo Álvaro Vieira, então a gente sempre está se baseando em quê? Um autor, tá certo? Que a gente possa falar para a gente o que a gente está estudando, o conceito. Segundo Álvaro Vieira, pesquisador do conceito de tecnologia, define tecnologia como a ciência que tem como objeto de estudo a técnica, isto é, uma área que estuda e reflete sobre as diferentes técnicas em diversos contextos históricos. Daí, para entender melhor esse conceito do autor, torna-se necessário esclarecer o que ele compreende por técnica, ou seja, a sua definição e a relação com tecnologia, tá? Bem como destacar o papel do ser humano nesse processo. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que é técnica, certo? Então, a gente foi lá no início, a gente pensou, no início do texto, ele falou que era tecnologia e a gente chegou na ideia de técnica. Então, a gente vai continuar aqui lendo a parte de técnica. Segundo Álvaro Vieira, a técnica é o nome dado ao conjunto de conhecimentos ou instrumentos que são desenvolvidos essencialmente por humanos para a superação da natureza, meio ambiente, de forma a tornar os afazeres ou modos de produção mais confortáveis e rápidos. Então, o que é? É algo que o ser humano desenvolve para auxiliar a gente na vida, certo? Então, basicamente, Álvaro Vieira ele traz tecnologia como algum conhecimento. Então, por exemplo, até no texto ele destaca aqui, por exemplo, podemos pensar nos celulares. Os celulares eles foram desenvolvidos para auxiliar a nossa vida cotidiana, para a gente ficar mais fácil se comunicar. Então, quando eu penso em técnica, é basicamente algum conhecimento ou algum instrumento. Posso pensar também nos próprios computadores, na forma que eles foram desenvolvidos, certo? Foram desenvolvidos para quê? Para auxiliar a gente na nossa vida cotidiana e também nos modos de a gente trabalhar. A gente consegue trabalhar, estudar de uma forma um pouco mais simples. Então, basicamente, quando eu penso em tecnologia, eu penso em técnica, certo? E técnica é exatamente isso, esse conjunto de conhecimentos ou instrumentos são desenvolvidos essencialmente por humanos, certo? Para que fique mais fácil a nossa vida, vamos pensar assim, tá certo? Para que ajude a gente a viver de uma forma, vamos pensar, mais confortável, né? Então, agora a gente vai trazer alguns exemplos de tecnologia de acordo com o tempo, né? Então, agora vamos ler pegar alguns tempos históricos e vamos observar aqui quais são algumas invenções importantes, umas técnicas importantes que foram desenvolvidas aí no meio no decorrer do tempo, né? Então vamos ler essa introduçãozinha. O ser humano, dotado de sua inteligência, buscou formas durante toda a história da tecnologia de vencer os obstáculos impostos pela natureza. Dessa forma, foi desenvolvendo e inventando instrumentos tecnológicos com o objetivo de superar dificuldades. Então, é aquela ideia de técnica que a gente estava discutindo no início do texto. Podemos dizer que a necessidade é a mãe das grandes invenções tecnológicas. Então, aqui ele traz essa frase, né? Então, vamos destacar aqui, vocês vão ter acesso a esse texto aqui, mas vamos destacar algumas informações aqui importantes. Ó. Então, aqui,
Em 1454, lá bem distante, esse alemão aqui, Johann Gutenberg, inventa a máquina chamada de imprensa. Com esta, a máquina, o homem passou a produzir de forma mais rápida e eficiente os livros. Então, nessa época começou aí o pessoal a produzir os livros de forma mais rápida, né? Então, isso aqui é muito interessante. Vamos pegar uma outra aqui que é legal também, né? Em 1874 foi inventado o rádio. Então, o rádio é uma tecnologia que também veio para auxiliar a gente, tá? Uma técnica aí que veio auxiliar, né? Então, vamos olhar agora uma outra que seja interessante aqui. Ele coloca, ó, em 1943, a empresa japonesa Motorola lança no mercado o walkie-talkie. Então, antes mesmo dos celulares aí, né? Tem essa walkie-talkie. Vocês verem na internet, é tipo mais ou menos algo para se comunicar também, né? Então aqui, deixa eu ver uma que vocês já... Aqui tem várias, vocês vão ter acesso a essas invenções que foram de acordo com o tempo, tá? Não vou ler todas aqui, que são bastantes, tá? Em 1999, a internet cresce no mundo em velocidade impressionante, tá? Os arquivos MP3 começam a ser usados e transmitidos, tá? Então, no caso, os arquivos de som, né? Que a gente escuta música, são em MP3, né? Então, isso também é uma tecnologia, certo? Então, basicamente, quando a gente pensa em tecnologia, é isso, certo? Esse estudo de todas as técnicas que existem, certo? Então, a gente observar as técnicas que existem, os conhecimentos que foram desenvolvidos com o tempo, e isso que é a tecnologia. É a gente estudar exatamente elas e ver como elas auxiliaram a nossa vida aí no decorrer do tempo, tá certo? Espero que tenha ficado claro, pelo menos a ideia do texto. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para auxiliar vocês, né? Nessa discussão do texto. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.